Então temos uma consulta pública do Banco Central com uma proposta de regulamentação de ativos virtuais no mercado de câmbio. Essa é a tentativa de regular as stablecoins lastreadas em dólar, euro e em moeda estrangeira, as criptos estáveis, e incluir no mercado de câmbio no Brasil. Mas há um artigo nesta consulta pública que já trouxe bastante polêmica, que é aqui o artigo 76, que diz o seguinte: é vedado à prestadora de serviços de ativos virtuais efetuar transmissão de ativo virtual denominado em moeda estrangeira para carteira autocustodiada. E claro, é o artigo com mais comentários do público, muitos aqui indignados e com razão. Em essência, o que eles estão fazendo aqui é proibir a transferência de uma stablecoin de dólar, por exemplo, dólar Tether ou USDC, para uma carteira própria. Então, se eu comprar um USDT numa exchange brasileira, eu não poderia transferir esse dólar estável, essa cripto estável, para a minha própria carteira. Só que isso abre um precedente perigosíssimo, porque futuramente essa lei, esse artigo, poderia ser alterado para abarcar outros ativos, daqui a pouco até mesmo o Bitcoin, Ethereum e criptos em geral. E a verdade é que essa tentativa de proibir a autocustódia já era esperada e até compreensível sob o ponto de vista do Banco Central, da autoridade monetária, especialmente de países de moedas emergentes como o Brasil. E embora eu desaprove esse artigo, eu espero que ele não permaneça nessa proposta final de regulamentação, é preciso entender o que está em jogo, o que está por trás dessa ideia e quais são as consequências para o mercado de moedas estáveis no Brasil, de criptos em geral e até mesmo do próprio real brasileiro. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo, mas para começar essa explicação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e relembrar a famigerada Libra, que era a criptomoeda do Facebook, ou um consórcio que foi liderado pelo Facebook e que foi anunciado para o mundo em junho de 2019. E por que falar da Libra? Porque agora no dia 29 de novembro, foi no finalzinho de novembro, o Marc Andreessen, que é o VC da Andreessen Horowitz, ele esteve no Joe Rogan e ele escancarou e falou da Operação Choke Point 2.0, que é uma operação às sombras do governo americano para excluir setores inteiros do mercado financeiro, negando ou desautorizando acesso a serviços bancários básicos. E isso aconteceu com várias investidas do fundo de Venture Capital Andreessen Horowitz, especialmente no setor de criptos e blockchain. Muitas empresas não conseguiam ter contas bancárias ou elas eram encerradas sumariamente sem ter recurso nenhum, não ter nenhuma forma de reaver o serviço bancário, que é fundamental para qualquer indústria. A primeira operação Choke Point foi a 1.0, que tentou matar e ainda inviabiliza em grande parte a indústria de cannabis nos Estados Unidos. Mas essa entrevista dele foi tão importante porque acabou deixando muito mais pessoas à vontade para falar a verdade sobre o governo, especialmente a administração de Joe Biden, e como eles perseguiram empresas em geral, inclusive a Libra, a cripto do Facebook, só que essa foi ainda em 2019, ainda com a administração Trump, e acabou piorando com a administração Biden. E o David Marcus, que era então o presidente da Calibra, a subsidiária do Facebook que liderava esse consórcio da Libra, ele veio a público depois dessa entrevista do Marc Andreessen e revelou vários bastidores e a verdade por trás do desfecho fatal da Libra, que acabou morrendo o projeto, não permitiram que ele fosse adiante. Mas o que era a Libra, e isso vale recapitular para que a gente entenda o que estava por trás. A Libra seria uma criptomoeda lastreada numa cesta de moedas. Dólar, euro, Libra, franco, iene, enfim. A composição final dessa cesta nunca foi revelada, mas seria uma nova cripto que funcionaria numa rede inspirada em blockchain e havia 28 empresas, parte deste consórcio liderado pela Calibra, que promoveriam, então desenvolveriam esse sistema. No dia que isso foi anunciado, em junho de 2019, na semana seguinte, eles foram convocados ao Congresso americano para prestar esclarecimentos e estava lá o David Marcus. E eu, quando eu vi o projeto, logo pensei, olha, isso aqui não vai avançar
E por dois motivos. Primeiro, por conta de toda a animosidade que existia naquele momento com relação ao Facebook, da opinião pública, as acusações de uso não autorizado de dados de usuários, manipulação da eleição americana em 2016, enfim. O Facebook naquele momento não tinha uma boa imagem perante o público e nem mesmo perante os congressistas, então eles tentariam logo matar isso. Mas o segundo motivo pelo qual acreditava que um projeto como esse não iria adiante tinha a ver com as moedas de países emergentes. Porque uma cripto lastreada no dólar, no euro, no iene, não traz uma ameaça séria a essas moedas. Elas são a reserva, são o lastro desta cripto. Mas outros países, como por exemplo o Brasil, que tem uma moeda bem ruim, para não dizer péssima, e que se desvaloriza ao longo do tempo, no momento que o Facebook iniciasse esse projeto e a moeda começasse a circular, a Libra, ela poderia ter curso muito rapidamente. E o que significa isso, para ficar bem claro, e esse era o grande temor dos reguladores brasileiros, do Banco Central, políticos em geral, e foi o que eu percebi logo naquele momento, tô falando ainda em 2019, ainda tinha bastante interlocução com reguladores, empresários e investidores desse ecossistema, nessa indústria de criptos no Brasil e no mundo, e para mim logo ficou claro o que a Libra representava. Porque o Facebook é uma rede com mais de 2 bilhões de usuários, e se no momento em que a Libra fosse lançada, se o Facebook decidisse, quer saber? Agora os meus comerciantes aqui, os fornecedores e funcionários, eu vou pagar em Libra. Não vou pagar em dólares, vou pagar em reais, vou pagar em Libra. Essa moeda, quase que da noite para o dia, poderia se tornar uma moeda corrente imediatamente. E muitos usuários dentro dessa rede poderiam preferir manter saldos em Libra, pagar também anúncios do Facebook usando Libra e manter algum saldo em Libra num ecossistema que tornaria essa moeda uma moeda, quase uma moeda rival ou que afrontaria a moeda nacional. E eu, como usuário, eu como brasileiro, certamente escolheria manter parte do meu saldo de liquidez imediata em Libra e não em real. Então países como o Brasil logo encararam a Libra como uma ameaça à soberania monetária, porque poderia minar a demanda pela moeda nacional e, em última instância, dificultar até a política monetária do Banco Central. Esse era o grande medo, esse era o problema, e que nos bastidores as autoridades monetárias revelavam que sim, esse foi o grande alerta, a luz vermelha que acendeu quando a Libra foi anunciada. Mas passou-se alguns meses, 2 anos, finalmente o projeto morreu, mudaram de nome depois para Diem, e aí foi finalmente encerrado e nem iniciou operação como era já esperado. E aproveitando o momento, para aqueles que conhecem pouco desse assunto de stablecoin, do Bitcoin também, eu quero lembrar vocês que no nosso aplicativo Follow the Money, vou deixar o código QR aqui em cima e o link na descrição do vídeo, você pode baixar imediatamente. Nós temos inúmeros conteúdos e especialmente um curso completo chamado Bitcoin e o Futuro Financeiro, em que a gente explica não apenas a tecnologia, a segurança por trás da rede do Bitcoin, mas as demais criptos e também todas as stablecoins, como é que elas funcionam. Então, se você ainda não baixou o aplicativo Follow the Money, baixe, código aqui em cima, link na descrição do vídeo e aproveite. Agora, de volta pro vídeo. E o que toda essa história da Libra tem a ver com as stablecoins? Na verdade, tem muitas semelhanças. Primeiro, uma stablecoin nada mais é do que um token emitido numa rede em blockchain, como a do Ethereum, Tron, Solana ou qualquer outra, por uma empresa, então é uma cripto centralizada, há um emissor e ela só emite este token quando recebe dólares ou euros ou a moeda estrangeira que está lastreando aquele token emitido. Então o passivo da empresa é o token emitido, que circula numa rede em blockchain, e o seu ativo são as reservas denominadas em moeda estrangeira, que normalmente são constituídas de títulos do Tesouro Americano, se for uma stablecoin de dólar, como a Dólar Tether ou a USDC. Mas então há um emissor, só que diferentemente de uma instituição bancária, este token circula numa rede global,
sem fronteiras, que qualquer um pode transacionar. E por esse motivo que as stablecoins acabaram também ganhando muita adoção, especialmente em mercados emergentes, na África, na Ásia, porque elas são sim utilizadas como uma forma de remessas de capital entre famílias, entre imigrantes e suas famílias de casa, enfim, é uma forma assim que está sendo cada vez mais utilizada. E no final de 2024 já havia mais de 200 bilhões de dólares de stablecoins emitidas, sendo a principal delas o USDT, o dólar Tether. Então sim, já representa algo importante no sistema financeiro mundial. Se o dólar Tether fosse um banco no Brasil, seria um dos 5 maiores bancos privados. Então estamos falando de volumes sim relevantes no sistema financeiro. Mas para a moeda que é utilizada como reserva, dólar ou euro, uma stablecoin não representa nenhuma ameaça. Se representa algo até uma demanda maior por essa moeda estrangeira. Então uma stablecoin de dólar reforça a demanda por dólares no mundo. Não é uma afronta ao Federal Reserve e ao dólar americano. Mas num país como o Brasil, que como já falei, temos uma moeda ruim que se deprecia ano após ano, que seguirá se desvalorizando, se eu tenho a possibilidade de usar uma stablecoin de dólar no meu telefone móvel e eu posso manter saldo nele, posso transacionar livremente, no limite isso pode sim representar uma afronta à soberania monetária, porque é uma concorrência à moeda nacional, ao real brasileiro. E é aí que está o cerne da questão, porque em última instância o Banco Central tem essa preocupação. Uma coisa é a stablecoin, a cripto lá na exchange que você comprou, tá lá parada, você usa apenas como um saldo. Quando quiser converter para reais, você precisa vender lá e sacar em reais na moeda nacional, na sua conta bancária, mas você usar para pagar outra pessoa com uma carteira própria, aí são outros 500 e aí que vem o problema. E por isso que está lá aquele artigo 76 que propõe vedar, proibir a transferência de stablecoin para carteira custodiada. Mas claro que isso é um tiro no pé do Banco Central, não é uma medida que vai naquela direção que tinha o Roberto Campos Neto, que era a agenda de trazer a plena convencibilidade do real. Ainda temos algum controle na nossa conta financeira, conta capital, precisaríamos abrir mais, mas essa é a medida que vai justamente na contramão. Se a gente proíbe a autocustódia de stablecoin, é porque o Banco Central tem medo, tem receio e não quer que uma stablecoin circule livremente pelo Brasil. A atitude correta seria o Banco Central defender o seu real e evitar que ele se desvalorize, e não proibir os cidadãos de usar as stablecoins que quisessem ou as criptos que quisessem, mas é justamente o que estão propondo nessa lei. É pelo mesmo motivo que nós até hoje não temos contas bancárias em dólares. No Brasil só podemos ter em reais. Em vários países da América Latina, até mesmo na Argentina, é possível ter conta em dólares. Bom, agora na Argentina de Milei, até mesmo concorrência de moedas há. No Brasil estamos muito longe disso e agora indo no sentido contrário, fechando mais, restringindo, impedindo que os cidadãos tenham acesso livremente a outras formas, a outros meios de pagamento e outras formas de manter a sua liquidez. No final das contas, esse é o curral monetário do Brasil, em que nós precisamos ficar dentro desse cercadinho muito bem demarcado pela autoridade monetária e que nos impede de ter amplo acesso e livre movimentação de capitais. Infelizmente, é um retrocesso, espero que esse artigo caia e recomendo a todos vocês que estejam assistindo a este vídeo e são entusiastas, gostam do setor, da indústria de criptos, que comentem lá sempre com muita educação e deem a sua sugestão de como mudar ou simplesmente suprimir aquele artigo, porque isso não vai fomentar o setor no Brasil. Pelo contrário, pode até inviabilizar alguns usos que são importantes. E por fim, eu quero até trazer o último parágrafo deste post do David Marcos, porque ele é muito simbólico do que está acontecendo hoje no mundo e com essa proposta do Banco Central. E diz o seguinte aqui, ó: nós também aprendemos a maior lição de todas, que se você está tentando construir um sistema de dinheiro aberto para o mundo, eventualmente movendo trilhões de dólares por dia e desenhado para estar lá nos próximos 100 anos, você terá que construí-lo na rede e no ativo mais neutro, descentralizado e inatacável, e que hoje, sem dúvida, é
o Bitcoin. E eu concordo 100%, essa é de fato a grande lição. E digo mais, se hoje o Bitcoin fosse um ativo bastante estável, com pouquíssima volatilidade e que fosse mais usado como meio de troca também, como uma verdadeira moeda, vocês podem ter certeza que bancos centrais mundo afora, autoridades monetárias, tentariam restringi-lo muito mais. Mas hoje, ainda encaram o Bitcoin apenas como um ativo de especulação, um ativo de investimento, capital digital, não importa. Mas uma afronta às suas moedas, isso não representa. Agora, uma stablecoin de dólar, de euro, para países como o Brasil, como o México, na África, na Ásia, sim, pode ser uma ameaça. E aí está o X da questão, e o que explica aquele artigo que eu espero que seja suprimido. Vamos avançar e tornar o real uma moeda melhor e não torná-lo uma moeda pior e impedir as alternativas dos cidadãos de se protegerem de uma moeda que se deprecia ano após ano. Compartilhem esse vídeo, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem ainda não baixou o aplicativo Follow the Money, vou colocar aqui em cima o código QR e também o link na descrição do vídeo. E importante, a gente vai também fazer um conteúdo específico sobre as stablecoins para contextualizá-las e entender a dimensão que elas tomaram, porque também são ativos enormes e importantes hoje no mundo inteiro. Fico por aqui, valeu, até o próximo vídeo.